Só por eu discutir comigo mesmo. Mano, é muito bagulho de. É muito doideira, mano. É, A mas, cabeça cara, de. discutir é importante, mas às vezes você só discutindo Às vezes é, consigo mesmo é não tão funciona. importante. É tão importante discutir, é tão importante dialogar, que às vezes só de você dialogar com você mesmo já muda alguma coisa. Já ajuda um pouquinho. Imagine conversar com alguém de fora, mano. Imagine conversar com alguém de fora. Claro, não é um assunto que eu queira ficar mexendo aqui, mas, por exemplo, política, religião. Eu sou cristão. Vou falar da religião em si, porque eu tenho um pouco mais de propriedade no assunto. Eu sou cristão, sou filho de pastores. E eu sempre tinha ouvido falar um bagulho, eu não quero que vocês me julguem, tá? Até porque a minha cabeça já mudou. Mas eu sempre Véi, ouvi se tu na falar e internet sempre. você vai ser julgado, né? Aqui não Tá, tem, enfim, mas, não tem mas essa, velho. Você é tem um que assunto que eu quero mostrar como a cabeça aberta, a mente aberta, pode mudar a tua opinião sem mudar os teus ideais. Eu continuo sendo cristão. A Bíblia pra mim continua sendo algo de lei. Isso é particular meu, tá? Não quero que você, não quero ficar tentando te converter a nada. É só tocando no assunto, tá? Pra mostrar como o diálogo e a conversa muda a cabeça pra algo bom. Eu como cristão, eu sempre aprendi, principalmente para aqueles crentarrão religioso chato, que, por exemplo, o catolicismo é algo extremamente errado. Meu Deus, é algo pecaminoso, porque eles fazem adoração a santos. E eu sempre fiquei com aquilo na minha cabeça. Ah, eles adoram a santos, eles adoram a santos, eles adoram a santos. Até que um belo dia, Asa, eu conheci uma pessoa que eu trabalhava num colégio, e eu conheci uma faxineira do colégio. Olha como a inteligência e a sabedoria tá em qualquer pessoa, desde o presidente até o faxineiro. Não que a faxineira seja algo ruim, tá? Pelo amor de Deus, não menosprezando o serviço, é um puta no serviço. A faxineira católica e professora de, acho que de catequese, um negócio assim. E eu fiquei com a dúvida, eu fiquei, mano, eu vou perguntar pra essa mulher porque eu preciso saber de quem tá lá dentro da igreja católica, não saber de quem tá dentro de uma igreja evangélica que às vezes nem sabe como é que funciona lá dentro. Eu quero saber de alguém que tem conhecimento da religião dele. Eu perguntei pra ela, meu, por que vocês adoram imagens de santos, né, os santinhos lá, né, as imagenzinhas. E ela falou, mas a gente não adora a imagem de santo. Aí minha cabeça fez assim, ó. Peraí, como assim? Eu sempre aprendi desde criança de que vocês adoram imagens de santo. Como assim, cara? Ela, não, a gente não adora. É que o que a gente faz é o seguinte: muitas vezes a gente é tão pecaminoso, pra nós católicos, isso ela explicando pra mim, a nossa natureza é tão pecaminosa que a gente não se sente limpo o suficiente pra conversar direto com Deus. E as pessoas santas, as pessoas que foram tidas como santas, são pessoas que têm uma intimidade com Deus, que tiveram em vida uma intimidade tão grande com Deus, como a Virgem Maria, como os apóstolos São Paulo. Essas pessoas foram pessoas que tiveram tanta intimidade com Deus que elas têm, eles são limpos o suficiente, são puros o suficiente hoje para levar o nosso pedido, a nossa adoração para Deus. Então a gente não adora essas pessoas. A gente não adora um santo, uma santinha. O que a gente faz é, nós reverenciamos como santos que eles são, porque realmente, até na Bíblia, para nós cristãos, são pessoas santas, que santo, para quem não sabe, a palavra santo significa separado por Deus. Então, Salve, são pessoas Wilson. separadas por Deus. Não, tipo, pare com isso, cara. São pessoas separadas por Deus. Então a gente tem essas pessoas, a gente reza pra Virgem Maria, não porque ela é uma pessoa divina, um Deus, não, mas é porque ela tem a pureza suficiente e a santidade suficiente para levar a minha adoração e os meus pedidos para Deus. Porque eu não sou limpo o suficiente para tratar com quem a divindade máxima da nossa religião, entendeu? E eu achei isso muito bonito, Asa. Eu Então, falei, deixa, caraca, cara, deixa isso é eu ver muito um negócio bonito. aqui. Deixa eu ver um Você, negócio aqui. você se coloca. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Basicamente, ela confessou, ela falou pra você, tá? Que todo católico, na realidade, é um bando de preguiçoso que terceiriza a oração. Pô, para com isso, Ah, Asa. Pô, entendi, entendi. você quer ser Sacanagem, cancelado mesmo. Você sacanagem, quer ser sacanagem. cancelado mesmo. Não, não Tô foi isso, pessoal. terceirizando aqui, eu não Quem tenho. tá falando isso é o Asa, não sou eu, tá, Monark? Não, Asa, Brincadeira, desculpa. brincadeira, brincadeira. Não, Mas, cara, brincadeiras à mas parte, eu rapaziada. entendi, Eu achei cara. É um isso muito negócio. bonito. É, Eu achei muito cara, bonito. é que tem muito do. Independente da área, tá ligado? Seja religiosa, seja o quê. Sim, Tem muito. O mundo ele é separado, tá? Porque o mundo sim. tem várias culturas, tem várias formas diferentes de pensar. Então a sociedade em si ela se fragmentariza em diversas coisas diferentes, grupos diferentes, independentes. Todo mundo tá procurando seu grupinho.
o seu lugar pra se encaixar e tudo mais. E a religião não é diferente. A religião é um E grupo aceita, todo de mundo quer ser pessoas. aceito em algum grupo, né? E para todo um grupo de pessoas, existem outro grupo que pensa um pouco diferente. A Né? oposição sempre vai ter. Não, pode ser totalmente diferente ou um pouquinho diferente, tá ligado? Independente. E é muito, cara, é muito complicado você pegar o que uma pessoa dentro de um grupo, de uma bolha, ela fala de coisas externas, coisas ao qual ela não tem convívio. Então, se você escuta de um evangélico, por exemplo, como que funciona o catolicismo, se ele nunca ter entrado lá, sem saber tudo mais, você não consegue, você não pode tratar ele como verdade absoluta. E Aí, vamos o ser ideal sinceros, é né? você ir lá e, como você E fez, vamos ser conversar com a sinceros. pessoa que tá lá Tem dentro. gente que quer ser especialista em bodega nenhuma. É. Porque tem gente que não sabe de nada do assunto e quer ser especialista. Não, porque fulano de tal partido político é errado, porque só quem é certo é o cara do meu partido político. O cara nem manja do bagulho. É esse negócio da religião, é o que eu fico de cara. Ah, o fulano é de tal religião, é errado, porque ele não é da minha religião. E você não, às vezes, você nem conhece a religião do cara pra saber o que que é de certo e o que que é de errado lá dentro. Cara, eu fico muito de cara, que eu já vi muita gente falando mal de Testemunho de Jeová, sabe? Porque eles batem 9 horas da manhã no domingo na porta de casa, 7 horas da manhã na porta da minha casa. Cara, falando ó, mal, vamos deixar claro Não, aqui. ok. É muito Às vezes mais você fácil quer você descansar. ter raiva de alguém quando a pessoa tá perturbando você do que uma pessoa que não perturba. Não é verdade? Eu Minha entendo, eu câmera entendo. travou de novo. Travou. Deixa eu... Nossa, você botou bem na minha tela. Não, pra ver se Voltei. desbugava, pra ver se Mas ó, desbugava. o que eu fiquei meio de cara com isso? Porque a pessoa não tá dentro da religião lá tô usando como exemplo os Testemunhos de Jeová, tá? A pessoa não tá lá dentro pra saber o que eles fazem. E aí um dia, 6:30 da manhã, aparece na porta da minha casa um Testemunho de Jeová. Eu falei, puta merda, o cara veio aqui no domingo, eu querendo dormir. E aí quando o cara bateu na porta da minha casa, sabe o que ele falou, Asa? Ele não veio assim, você quer ouvir a palavra de Jeová? Não. Ele falou assim, você tem alguém ou conhece alguém que tem problemas de auditivo, fala é auditivo, né? Que seja surdo, né? Porque não existe surdo mudo, porque o surdo é uma pessoa muda, né? Geralmente, eu posso estar falando besteira, me perdoem aí quem sabe do bagulho. Mas assim, A gente não tem diploma pra saber se o você negócio tem é ou não é, na parente, verdade? A gente você pode tem estar algum errado. parente, você tem algum parente ou conhece alguém que tenha deficiência auditiva? Aí eu não, por quê? Não, porque a gente tá com um trabalho de socialização e de pré-alfabetização para pessoas surdas e mudas, né? Problemas que têm problema na fala e problemas que têm audição. Nós temos especialistas em pedagogos que são formados em Libras, que a gente tá querendo fazer um trabalho para essas pessoas que geralmente são esquecidas pela sociedade. Eu fiquei, caraca, mano, que bagulho louco, que bagulho da hora, mano. A gente fala tão mal dessas pessoas porque elas batem 6 horas da manhã na nossa casa no domingo, mas a gente não para pra perceber bem que às vezes essas pessoas estão fazendo pra sociedade. E a gente que tá falando mal dessas pessoas tá com o rabo sentado no sofá de casa sem fazer nada. Não tá acrescentando em nada pra sociedade, enquanto essas pessoas, pô, estão fazendo um puta de um trabalho da hora, mano. E a gente só fala por preconceito, a gente nem tá lá dentro, a gente não tem conhecimento de lá de dentro pra falar, mano. Cara, isso estourou minha cabeça, velho. Tá ligado? Sim, Blowing sim. my mind. Mano, cara. A gente é fácil falar dos outros sem saber, tá ligado? É muito fácil. Muito fácil, muito fácil. Aquele julgamento, aquele preconceito, tá ligado? É muito aquela visão de você ser um cachorro atrás de uma grade, no seu portão lá quietinho, latindo pra qualquer um que passa na rua. Atrás da sua grade ali é fácil, tá ligado? Agora abre esse portão pra você ver se você late. Principalmente na internet. Se você late ou não late. Internet, Asa. Cara, Principalmente na internet ela traz muito. Cara, por isso que é uma coisa complicada e fazer trabalhos com a internet é complicado. Porque, tipo assim, eu sei que você, assim como eu, a gente ama fazer criação de conteúdo, a gente fazer as coisas que a gente imagina, né? Tem esse sentimento especial de trazer uma coisa à tona e trabalhar com isso, né? De poder fazer uma coisa que querer passar, trazer arte na internet, pô. Isso saca? eu É acho um bagulho muito que da hora, a gente gosta muito. Então, e tipo, só que, dependente dessa sua área e tudo mais, cara, a gente tem muito problema do que a gente fala, né? É uma das coisas que eu mais tenho medo aqui. E com certeza, besteira, muita coisa que eu assunto, penso, né? eu não falo, porque eu falo, nossa, se interpretarem errado,
ferrou, tá ligado? Como eu falei Não, e antes, não eu só tenho se muito... interpretarem errado, Asa, mas tipo assim, às vezes a gente não tem pleno conhecimento sobre o assunto. Então eu fico com receio de falar algumas coisas, por mais que eu tenha uma opinião formada na minha cabeça sobre determinado assunto, por exemplo, política. Eu tenho uma opinião formada na minha cabeça. Eu não vou trazer isso à tona por enquanto, pelo menos. Por Por enquanto completo. você já vai entender o porquê do por enquanto. Eu não quero trazer isso aqui, agora, porque, por mais que eu tenha uma opinião formada na minha cabeça, eu não entendo porra nenhuma sobre política, Asa. Então, eu Eu não também posso não, eu trazer um também não. assunto que eu não entendo. Então, por que que eu falei por enquanto? Porque se Deus quiser, e se tudo der certo pra gente aqui com o podcast, eu quero ter oportunidade, a gente quer ter oportunidade de trazer pessoas que são especialistas em determinados assuntos pra conversar. E aí sim, quando eu tiver uma pessoa que é especialista, por exemplo, em política, aí eu Vamos vou trazer o Monark aqui expor a minha no ideia. Não canal. fala um negócio desse, cara. Não, deixa ele quieto. Deixa ele pra Ah, lá. Mas, ó, eu quero poder trazer, por exemplo, um especialista em política. Pra quê? Pra eu poder. Aí sim eu vou colocar pra fora a minha opinião que eu formei. Pra esse especialista que entende do assunto falar: olha, você tá errado nesse ponto e tá certo nesse ponto. Porque daí eu vou poder. Eu sou um cara que eu tenho muita cabeça aberta, eu tenho muita mente aberta. Então eu vou poder ouvir um especialista e vou falar: porra, é verdade. Isso e isso faz sentido o que ele tá falando. Então eu posso mudar minha opinião nisso, nesse ponto, porque esse cara que é especialista nisso tá falando pra mim que eu tava pensando errado, entendeu? uhum. Então eu não sou especialista no assunto, né? Então eu prefiro deixar o momento certo pra poder colocar isso pra fora, justamente pra eu não falar uma besteira gigantesca aqui, né? Falar uma monarquia gigantesca aqui e acabar sendo cancelado por motivos que eu não queria, entendeu? Isso que o bagulho, mano, cara, eu só consigo imaginar. Minha mente ela funciona muito com memes, tá? Mais uma vez, explicando por que eu rio de vez em quando do nada, é porque minha mente tá sempre trabalhando com algum meme, alguma piada interna. Cara, eu só consigo imaginar você chegando no político, perguntando pra ele alguma coisa, e aí ele vai olhar pra você. Não, cara, você é burro, cara. Você fala de uma maneira burra. Não consigo te entender porque Não você fala de um consigo, jeito burro. você fala Não, de um mas jeito aí é que tá, burro. Asa. Aí é que tá. Eu É não muito quero. bom, velho, esse Claro, meme. eu quero futuramente ter a oportunidade de trazer um político de um lado, um político de outro lado, não necessariamente os dois juntos, ou às vezes os dois juntos para fazer um debate, ou separados para poder conhecer os dois lados. Mas eu tô falando, nesse assunto em específico, eu queria trazer alguém especialista em ciência política, não um político. Porque o político sempre vai defender o lado dele. Ele nunca vai ser. True. Ele nunca vai ser apartidário, ele nunca vai ser. Tem uma palavra correta pra isso, mas ele nunca vai ser neutro no assunto. Ele não vai falar sobre ciência política, ele vai falar sobre a política do lado dele. Ou direita, ou esquerda, ou centro, ou o que for. O que eu quero trazer é alguém que, mais que seja, tenha um lado político, ele não vai tratar do lado político dele, ele vai tratar sobre ciência política. É isso que eu queria trazer e tal, e aprender junto, entendeu? Que eu acho que vai ser legal. Não só Sim. sobre isso, mas trazer sobre comédia. Eu tenho um amigo meu que é comediante, que eu quero trazer ele pra cá, que é o Hugo de Faria. Hugo, inclusive, espero que você nos assista. Um beijo pra você. Pô, saudade pra caramba de poder trocar uma ideia com você por mais tempo, né? Mas eu quero trazer ele aqui, quero trazer a galera. Ele tem bons contatos também de pessoas que trabalham com comédia e que têm opiniões formadas sobre outras coisas interessantíssimas. E, pô, seria legal trazer aqui. Depois a gente pode fazer essa ponte. Ele tem um podcast, Isso aí, inclusive, Hugo. tá? Ele tem um podcast, agora deixa eu lembrar o nome, é Campo Grande Podcast, o nome, se eu não estiver enganado, é Campo Grande Podcast. É um podcast muito bom, principalmente sobre comédia, então depois fica aí a minha indicação, tá? Um abraço. Quero trazer você aqui. Queremos você aqui, hein? Como diz o Danilo Gentili, né? É isso aí, cara. Vamos trazer esse povo famoso aí pra gente ficar famoso também, a gente começar a E andar de isso, iate. É uma isso aí. coisa que eu queria falar,